Ercila, quando eu entrei tinha um colega falando, depois ele vai repetir a fala dele? Acho que era o Reinaldo, né? Ronaldo, é o Ronaldo, nosso acadêmico. Ele estava comentando algumas coisas gerais, mas ele provavelmente vai retomar isso na sua fala quando entrarmos nos pontos de pauta. Tá bom, tá bom. Só isso. Bora já, Cida. Gabriele, teu áudio tá ligado. Oi, tô desligando. Bom, acho que se vocês concordam, nós podemos dar início à reunião, né?
Já são 19h13 e já entrou um número significativo de acadêmicos. Acho que a gente pode, então, dar início, né? Então, quero dar... Certo. Uma boa noite a todas e todos. Quero novamente agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa reunião, né, retomando as reuniões do FOPED para as discussões em relação às questões que dizem respeito à comunidade acadêmica, à comunidade docente e à universidade. Então, agradecer a vocês por estarmos novamente juntos aqui e dar uma boa noite ao nosso reitor, que nos acompanha, e se o reitor gostaria de fazer algumas palavras, por favor, reitor, fique à vontade. Obrigado, prof. Persila. Então, primeiro, né, minha boa noite a todas e todos. Agradecer mais uma vez, né, pela disposição de vocês aí de atenderem ao convite, né, ao chamado para mais essa reunião aí do FOPED. Acho que, rapidinho, dois destaques que eu quero fazer, talvez a gente, né, na sequência da reunião, vá abordar isso, mas, primeiro que, aparentemente, circulou entre alguns de vocês algumas informações a respeito de cenários. Eu digo alguns de vocês, não necessariamente vocês aqui do grupo, né, FOPED, representantes do FOPED, mas circulou em algumas unidades, entre alguns estudantes, algumas informações referentes a cenários, possibilidade de cenários futuros aí, retomada de aulas e tal. Ao conferir as informações, eu percebi que elas não coincidiam com as informações que a reitoria vem construindo, tanto com o Comitê de Monitoramento Interno, como também com as câmaras do CONEP, né? Na última sessão do CONEP, deliberou-se que as câmaras de ensino, pesquisa e pós e de extensão trabalhariam conjuntamente no sentido de tentar, primeiro, aí um diagnóstico da nossa situação da universidade e, na sequência, tentar, juntamente com as unidades aí, construir um plano, vamos dizer assim, né? Um plano de transição, na sequência, para uma possível retorno de atividades, sejam elas à distância, sejam elas mistas, híbridas, sejam elas, né, presenciais. Isso vai depender muito da evolução da pandemia. Mas quero fazer esse destaque porque, e é muito importante, vocês tiveram a oportunidade de ouvir a professora Débora, na nossa primeira reunião, apresentando os cenários e enfim, né, apresentando um diagnóstico aí da situação, a partir de informações de organismos, né, internacionais, como o OMS, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, Comitê Científico de Assessoramento do Governo do Estado. Essas têm sido as nossas fontes de informações, né? A gente tem orientado as nossas ações a partir dessas fontes oficiais aí de informações. Só fazer essa ressalva, porque isso acaba gerando, entre os estudantes, especialmente, né, enfim, inseguranças, apreensões, expectativas, muitas vezes, né? Então, para termos muito cuidado na hora de tratarmos de dados, de informações, que sejam aqueles que realmente, né, venham das fontes oficiais e seguras aí da universidade, tá? Quero, assim, deixar muito claro para vocês que eu não estou aqui fazendo nenhuma... que vocês não pensem que eu estou falando isso porque eu acho que saiu, né, de alguém do grupo. É que isso surgiu e circulou entre estudantes da universidade e eu tenho certeza que vocês, né, têm aí um papel importante para contribuir também para desconstruir, né, informações que não sejam oficiais, enfim, que não tenham respaldo institucional. A outra questão que quero fazer aqui uma referência e também já um apelo a vocês, nossa pesquisa, aquela, né, o diagnóstico aí do acadêmico, que está sendo coordenado pela PROENS, pelo núcleo de instância, a UNEAD, estendido até o próximo domingo, agora dia 10,
E eu já quero aqui fazer um agradecimento a vocês, porque eu sei que vocês foram muito importantes nesse processo. Nós chegamos a 80%, né, na etapa anterior, já batemos 80% dos nossos alunos que responderam ao questionário, 3.774 respostas, e aí temos diferenças entre as regiões, então é importante que vocês, representantes dos cursos, né, estão posicionados em diferentes unidades, né, tenham isso presente. A região 1 teve uma participação até agora de 85% dos estudantes, e a região 3 também 85%. A região 2 com 86% de participação. A região 4 com 59% de participação. Então, aqui o nosso apelo às nossas unidades, aos nossos alunos de São Luís Gonzaga e Três Pastos, né, para intensificarem aí um trabalho junto aos alunos daquelas duas unidades. A região 5 tem uma participação até agora de 82%, a região 6 com 75%, e a região 7 com 52%. A unidade em TAPS também aqui um apelo para que a representação de TAPS consiga aí, né, um esforço para mobilizar mais participação dos estudantes na pesquisa. E aí quero fazer, claro, também um destaque para as unidades de São Borja e São Francisco de Paula, né, que tiveram a participação de 96% dos alunos. Então, aqui é interessante isso, ver essa mobilização, essa capacidade aí de mobilização e de proatividade dos alunos também. Parabenizar todos vocês aí pelo trabalho que estão fazendo, porque essas informações elas vão ser muito importantes nos próximos passos que a gente puder dar aí, certo? Na próxima semana, agora, eu tenho informação e eu prometo concluir aqui. Na próxima semana, agora, a Pró-Reitoria de Ensino deve reunir com as coordenações de curso, né, com todas as coordenações de curso da universidade. Faremos reuniões por área, por grande área de conhecimento, e essa reunião ela tem um papel muito importante, porque nós queremos, né, a participação dos colegiados de curso numa radiografia das unidades, uma radiografia dos cursos, da situação que os alunos se encontram neste momento, na condição que os professores se encontram nesse momento, e provocar os colegiados de curso a trabalharem em cima de planos, né? Tanto planos de atividades que possam manter vocês em contato com a universidade, né? Sejam atividades de fixação de conteúdos, sejam atividades de extensão, né, mas que possam envolver os alunos nesse processo, e para isso nós temos de planos, que os colegiados de curso promovam, elaborem planos de atuação, a partir dessa radiografia. E lembrando que os colegiados de curso, eles possuem representação discente. É muito importante que vocês façam essa ponte com as representações discentes de vocês nos colegiados de curso, para que essas representações estejam atentas aí às chamadas de reuniões dos colegiados, provavelmente a partir da outra semana, né, sem ser a semana que vem, a outra semana, considerando que as reuniões de coordenação de curso ocorrerão quarta tarde, quinta manhã e quinta tarde, ok? Todo um esforço que estamos fazendo aí para a gente poder ter o maior número, né, de informações mais qualificadas possíveis, para que a gente possa ir aos poucos pensando em estratégias, né, de retomada, sejam parcialmente, atendendo pontualmente necessidades e demandas, formando os TCCs, estágios, né, ingressantes na universidade. Então, tudo isso os colegiados têm papel importante agora de ir mapeando, né, radiografando isso e tentando apresentar planos aí alternativos, que não prejudique alunos, que não deixe alunos excluídos, né, que não coloque ninguém em risco, nem os alunos, nem os funcionários, nem os professores, e nem a comunidade, porque a nossa movimentação na sociedade também nos coloca em risco e coloca a própria sociedade em risco também, né? Acho que isso é muito importante. Acho que uma coisa muito importante para nós, das universidades, nos conscientizarmos de que, diferente das escolas, que geralmente tem uma atuação mais localizada, de bairro, de vila,
ou, né, no limite de um município, as universidades, como regra, elas provocam movimentações, né, tanto de alunos como de professores e funcionários, que ultrapassam os municípios, né? Então, isso é muito importante nós entendermos essa geografia das universidades, que é bem diferente das escolas, ok? É isso, professora Persila, obrigado. Muito obrigada, professor Leonardo. A gente agradece mais uma vez a sua participação na reunião, né, no FOPED. A gente sabe da importância do reitor estar participando conosco, trazendo essas informações. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a sua agenda não é fácil, né, um final de semana assim já cansativa, e o senhor sempre faz questão de estar conosco. Então, agradecer a sua participação. O reitor colocou algumas questões bem importantes, né, duas das questões que vão tocar nas pautas que nós propusemos para conversarmos aqui essa noite, e eu vou então partir da questão que o professor Leonardo destacou primeiramente, que é em relação ao retorno do formulário, então, que foi encaminhado aos discentes, né, e nós estamos bastante felizes, a Pró-Reitoria de Ensino como um todo, e o Núcleo de Educação à Distância, em relação a esse retorno, né, porque após a reunião também do FOPED, nós conseguimos fazer toda uma mobilização, e vocês foram fundamentais para isso, eu não tenho dúvida, de divulgar mais ainda o nosso formulário. Algumas pessoas colocaram até aqui no chat, né, que diariamente encaminharam aos colegas o apelo para que respondesse ao formulário, e isso surtiu um retorno bastante positivo, né, tanto é que alcançamos aí, até esse momento, 80%, né, de respostas a esse formulário. Eu vou só, então, apresentar aqui um pouco desses dados que o professor Leonardo já mencionou anteriormente, que foi preparado pelo Núcleo de Atendimento aos Discentes, que trata, então, desses dados, como foi bem mencionado pelo reitor, certo? Então, os dados parciais, esses dados são de hoje, dia 8/5, às 18 horas, né, encaminhado pelo próprio núcleo. Então, aqui o núcleo apresenta, né, os dados gerais, né, os dados da pesquisa realizada com os acadêmicos, dos 4.699 estudantes de graduação regularmente matriculados neste primeiro semestre, então, 3.764 participaram da pesquisa até o presente momento. E aqui, então, o núcleo nos apresenta em forma de gráfico, né, os 80% que foram respondentes e os 20% que não responderam. Então, o número total de alunos de graduação com vínculo, 5.195, e o número de alunos matriculados no período corrente, 4.634. Aqui, então, a gente apresenta a participação por região, como o reitor já colocou, né? Nós separamos, então, em amarelo e em cinza, amarelo os participantes e em cinza os não participantes. Então, uma atualização, né, desses dados, a região 1, nós temos 86% de participantes e 14% não responderam, 87% na região 2 e 13% não responderam, na região 3, 86% responderam, 14% não responderam, na região 4, como bem mencionou o reitor, 59% responderam e 41% não responderam, né? Então, a gente precisa fazer um trabalho mais forte, né, nesses próximos dias, junto à região 4, para estarmos divulgando, né, e que tenhamos uma adesão maior dos acadêmicos da região 4, Três Passos e São Luís. Na região 5, 82% participaram e 18% não responderam. Na região 6, 75% participaram e 25% não responderam. E na região 7, 52% participaram e 48% não responderam, o que também demanda de nós uma maior dedicação junto à região 7, né, para que a gente possa estar buscando o retorno também desses participantes. E aqui, então, o núcleo nos apresenta um quadro, né, com alguns dados importantes por unidade, né, a unidade, o número de matriculados, o número de respostas e em percentual, né, então, para que a gente possa também ter essa noção, esse quadro, né, e o reitor também destacou bastante positivo a participação de algumas unidades com
um percentual bem alto de participação, que nos deixa bastante felizes, e aquelas que não conseguiram atingir o número que a gente espera de participantes, nós com toda certeza ainda temos aí 2 dias, né, porque o limite para participação é dia 10 de maio, para buscar, né, fortalecer essa divulgação junto aos acadêmicos, para que eles venham, então, a responder ao questionário. Eu gostaria de frisar também uma questão que o reitor colocou e que eu acho que é bem importante, que trata da questão de, muitas vezes, as informações da forma como elas chegam, né? Eu acho que é importante também, e a gente aposta muito no grupo aqui, porque temos todos os cursos representados e todas as unidades e regiões também representadas, é estarmos repassando, né, quem sabe pelo e-mail, ou se vocês acharem melhor, pelo WhatsApp, também essas informações aqui, as apresentações que a gente costuma divulgar aqui na nossa reunião, para que vocês tenham esses dados com vocês e possam estar buscando a informação da forma como nós apresentamos aqui e lançar a mão dela quando vocês necessitarem, certo? Então, nós entendemos que essas informações enviadas pelo núcleo de atendimento aos discentes quanto ao retorno da pesquisa e a participação dos acadêmicos, ela é bem significativa. 80% é uma participação bem expressiva, e nós entendemos que ela com toda certeza representa, né, o trabalho realizado de todas as partes, né, seja da reitoria e suas pró-reitorias, seja por parte das unidades, os acadêmicos, chefes de unidade, coordenadores de curso, diretores regionais e professores, na busca de a gente conseguir atender, né, ao intuito dessa pesquisa. Gostaria de deixar vocês à vontade para, se quiserem colocar alguma questão sobre isso, ou se tem alguma dúvida em relação a essas questões e a pesquisa, fiquem à vontade. Eu tenho uma dúvida. Pois não, Ederson. Esse percentual contabiliza os estudantes ativos ou está contabilizado também já quem, por exemplo, há mapeamento de quem se desligou da universidade? Porque eles levam tempo para poder identificar que o aluno perdeu o vínculo, né? Isso. Porque é lamentável, não é lamentável, mas chega a ser cômico uma única unidade, como etapas, só 52% ter respondido, né? Enquanto a gente tem várias outras regiões que tem mais de uma unidade, tem um percentual bem mais avançado. Então essa fica a minha dúvida sobre a questão desse índice. Certo. O que acontece? Prof. Priscila. Oi, tudo bem, Luiz Miguel? Tudo bom? Boa noite. Tudo bem. Eu acredito que boa noite. O percentual de pessoas que não responderam aqui da unidade de São Luís Gonzaga seja porque a maioria dos nossos acadêmicos são do interior, né? Aí tem várias pessoas que estão sem acesso à internet. Eu acredito que seja isso, que a maioria não respondeu, né? Claro, entendo. Sim, é uma característica da região, né? E da unidade, né, Luiz Miguel? Isso a gente leva em consideração também, com toda certeza, certo? Só retomando a questão que o Ederson trouxe anteriormente, em relação aos alunos ativos, o que acontece, Ederson? Nós estamos considerando ali na pesquisa o número de alunos matriculados no semestre, certo? Então, todos os alunos que realizaram matrícula no início do semestre, no período em que as matrículas estavam abertas, são os alunos considerados nessa pesquisa. Nós não pudemos ainda, né, no ano de 2020, rodar o abandono. Isso aconteceu porque nós precisamos, devido à pandemia, né, nós precisamos readequar algumas coisas, alguma questão de calendário, algumas coisas, as atividades estarem suspensas, né? Então, tudo isso impossibilitou, não seria na nossa interpretação adequado, justo, nós rodarmos o abandono sem que a gente tivesse algumas coisas definidas, como a própria questão que o reitor colocava anteriormente, que é, frente ao que está acontecendo, da forma como fomos pegos de surpresa, qual é o posicionamento que vamos tomar, o que vamos fazer, vamos retomar as atividades, não vamos retomar, de que forma, com que segurança. Então, tudo isso precisava ser estudado pela Pró-Reitoria de Ensino, né, e todas as questões bem trabalhadas e bem desenhadas, para que a gente também pudesse tomar essa atitude, que seria de rodar o abandono. Mas as informações que estão colocadas ali no formulário são dos alunos ativos e matriculados
no início do semestre de 2020, certo? Então, algumas vezes, e isso aconteceu, a coordenadoria também foi questionada em alguns momentos, por parte de alguns acadêmicos, até depois que foi divulgado, que eu divulguei, né, no grupo do FOPED, por e-mail, aquela tabela, né, de respondentes e não respondentes. E quero aqui só fazer um parêntese, pedir desculpas pela confusão que houve, né, lá no envio da planilha. A primeira planilha que foi feita, no momento de exportar os dados, houve uma confusão no exportar os dados, e isso acabou fazendo com que as unidades se misturassem. Por isso, a primeira planilha que foi encaminhada teve todo aquele problema de vocês não conseguirem, em algum momento, encontrar os colegas, tinham colegas que não eram da unidade, né? Então, como eu já expliquei, houve esse problema no momento de exportar os dados, que depois o próprio Núcleo de Educação à Distância corrigiu. Mas eu quero aqui, presencialmente, fazer esse pedido de desculpas. E retomando, então, essa questão, eu fui questionada em relação a... Alguns acadêmicos trouxeram, mas, professora, eu lembro de um acadêmico, colega meu, que no semestre passado não compareceu a uma disciplina inteira. Bom, isso não significa que o aluno perdeu o vínculo, né? Porque o aluno só perde o vínculo depois de passados 2 semestres sem que ele se matricule sequencialmente, né? Ou seja, por 2 semestres seguidos ele não se matricule, ou por 3 semestres alternados, né? Então, a gente não pode dizer que o aluno não está ativo. A informação que a gente tem é que o aluno se matriculou no início do semestre, e só depois, realmente, de rodado o abandono, é que nós vamos poder, então, ter mais claro esse dado. Mas sim, Ederson, a gente está buscando também, dentro das informações que a gente tem, inclusive, o Núcleo de Educação à Distância encaminhou essa semana a todos os coordenadores de curso, chefes de unidade, diretores regionais, um e-mail solicitando que as unidades retornassem para o núcleo com informações de acadêmicos que, por eventualidade, tenham informado a unidade oficialmente por e-mail que estavam se desvinculando da universidade, porque isso pode acontecer. O acadêmico pode não ter solicitado no sistema Solis se desvincular, mas ele ter feito essa informação para a unidade. Então, o Núcleo de Educação à Distância solicitou das unidades que as unidades nos dessem esse retorno para que a gente pudesse também contabilizar essa informação lá no nosso formulário, né? Porque aí talvez o número modificasse um pouco. De qualquer forma, a gente tem continuado, né, na divulgação desses dados e uma preocupação muito grande assim, com que o formulário ele seja, e o retorno do formulário seja bastante fidedigno às informações, né? E por isso a gente tem estado assim trabalhando em cima desse retorno. Não sei se seria isso, teríamos mais alguma questão em relação ao formulário? Seria isso? Ok, então. Opinião, ok. Pois não. Certo. Se a gente precisar retomar depois em algum momento também essa questão, sem problema. Tá? Bom, passamos então à nossa segunda questão. Eu coloquei, inclusive, até esqueci de comentar com vocês ali no nosso chat, no início quando entramos na reunião, a pauta, né, do que vamos discutir hoje. Então, uma outra questão também foi mencionada, né, pelo reitor, que é a questão das possibilidades e cenários de retorno das atividades. E eu quero aproveitar, né, estou trazendo esse ponto de pauta agora, porque está nos acompanhando a professora Débora Von Wendt. A professora Débora é coordenadora da Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos, e a professora Débora se disponibilizou a estar novamente conosco aqui, né, trazendo as informações em relação a como a Pró-Reitoria de Ensino está pensando, né, está formulando, está formatando as possibilidades de retorno das nossas atividades, os cenários que se apresentam possíveis para que isso seja feito com segurança, e então já passo de pronto a fala para a professora Débora e agradecê-la por mais uma vez estar aqui conosco, na busca também de, como disse o nosso reitor, trazer para esse grupo, né, e para vocês representantes,
as informações que realmente são informações que vêm da gestão da universidade, né? Porque às vezes as informações chegam de uma forma e muitas vezes não é a forma como isso foi trabalhado pela equipe de gestão, certo? Então, professora Débora, fique à vontade. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos. Obrigada, Priscila, pela oportunidade. Eu agradeço, né? E eu acho que, como o professor Leonardo já comentou, a gente fez aí uma previsão de alguns possíveis cenários de retorno às atividades, né? Para ir pensando isso junto com a comunidade acadêmica. Temos por princípio, assim, que não queremos deixar nenhum aluno para trás, né? Mas também não vamos ficar de braços cruzados nesse período, né? Nós sempre pensamos em utilizar o ensino remoto de alguma forma, mas queremos usar ele da melhor forma possível para os alunos e para a universidade. Então, é isso que nós estamos buscando agora, e agora nessa próxima semana, então, a gente vai conversar diretamente com os coordenadores de curso por área. Então, eu sugiro que, se vocês têm sugestões, levem aos coordenadores, porque a gente vai ouvi-los também. Se vocês têm sugestões aqui também, a gente pode registrar, né, pela qualificação acadêmica. E eu acho que vocês podem ficar tranquilos, que a gente está pensando bastante, assim, para fazer o melhor para todos. Era isso. Fico à disposição se tiverem alguma dúvida. Muito obrigada, Débora. Deixo aberto para vocês, pessoal. Não sei se vocês têm dúvidas, se vocês gostariam de colocar como é que essas informações chegaram às unidades ou às reuniões em que vocês têm participado, né, em relação a esse tema, né, os colegiados, como é que vocês têm visto essa questão? Fiquem à vontade. Eu gostaria de fazer uma colocação sobre uma questão que o nosso reitor, o professor Leonardo, boa noite, colocou anteriormente. Realmente, professor, houve disseminação da informação de cenários. Eu próprio, num grupo da universidade, eu sou do campus central de Porto Alegre, do curso de Administração, Sistemas e Serviços de Saúde, recebi um e-mail PDF sinalizando 5 cenários. Mas, como eu tinha participado da reunião anterior, eu não levei isso em conta. Eu dei uma olhada por cima, porque me pareceu uma coisa um pouco sem propósito, eu diria, né? Bastante fora daquilo que a gente havia projetado aqui. Então, eu não fiz uma grande análise daquele documento, mas ele circulou em grupos do campo central, grupos da administração, né, da saúde. Mas eu diria para o senhor que eles me pareceram, assim, visto por cima, assim, bastante dissonantes daquilo que a gente colocou aqui na reunião. Até por isso que eu não tomei um conhecimento muito aprofundado daquilo, não é? Uma pessoa que não participou do nosso fórum, daqui a pouco, para ela ter esse tipo de profundidade, me pareceu bastante distante da realidade, não é? Acho que sim, acho que é bom justamente vocês poderem ter esse contato com os colegas, né, e levando esse contato que vocês têm direto com a gestão para nós. Esses cenários que pipocaram por aí, na verdade, são coisas riquíssimas, assim, porque são a opinião das pessoas que surgiu, a gente está levando tudo em consideração, mas a gente não leva em consideração como uma opinião representativa, a gente leva em consideração como mais uma opinião, né, e aí a gente está ouvindo as representações, né, e vocês. Concordo. E eu vejo mais assim, ó, também não tinha muito a ver com aquilo que a gente vê noticiado na mídia, né, e com as coisas que o governador tem dito. Então, por isso que eu não levei tão em conta, como eu havia comentado antes, não é? Só eu acho assim, ó, acredito que os meus colegas, eles têm esse discernimento que as coisas não acontecem na fake news, não é? Elas têm que ter uma fonte bastante confiável. Não me pareceu confiável. Né, me pareceu bem opinativo e um cenário um tanto idealizado, mas que não condiz com o que a gente vive hoje, não é? Um cenário de incertezas. Como dizia o professor Leonardo, né? Problemas difíceis e soluções simples não casam. Então, realmente ali não me vi contemplado. Muito bem, Ronaldo, obrigada. Amarildo, tu gostarias de falar?
Oi, boa noite. Sim, eu gostaria de falar. Aqui na nossa unidade de Caxias do Sul, nós montamos assim, um cenário juntamente com a professora Fernanda. Foi bem interessante, porque a gente buscou a participação dos nossos colegas. Nós montamos alguns grupos de WhatsApp, mas por disciplina, só para nós termos uma temperatura de ver quais as possíveis disciplinas que poderiam ser ministradas de formas talvez remota, de EAD, ou de alguma outra maneira, e observando sempre a disponibilidade de cada colega em participar e como cada um se mostrava diante da situação que os demais colocavam. Sempre olhando, tendo esse olhar, assim como o nosso reitor colocou, um modelo inclusivo, tentar não deixar nenhum colega à parte. Foi bem interessante porque, num primeiro momento, alguns, eu não quero aula de ET. Por quê? Porque eu não gosto, porque eu não aprendo muito, porque eu não sei. Depois, no decorrer das conversas, e a gente se ajudando e colocando pontos positivos, uns outros nem tantos, e analisando a maneira como nós estávamos interagindo através do WhatsApp, através de mensagem, se observou que também a gente tem um aprendizado desde que a gente também se proponha em ceder, participar em conjunto. Então, tem duas cadeiras que a gente fez esse teste com a professora Fernanda, que é uma tipo tecnologia de carnes, que nós somos em 12 alunos inscritos nessa cadeira, né, matriculados. E é bem interessante que só tem uma pessoa nesse grupo que, infelizmente, ela tem uma relativa dificuldade de acesso à internet, por exemplo. Mas, permeando todas essas possibilidades, dá para a gente fazer um trabalho bem legal. Uma outra disciplina, que também é tecnologia na área de ovos e mel, também a gente começou um trabalho de fazer com que as pessoas expusessem efetivamente as suas dificuldades. E foi interessante que culminou, assim, tem de 8 a 9 alunos nessa disciplina, também todos ficaram bem satisfeitos do que se findou, que almejava, que eles gostariam, para que não perdesse o semestre e para que se aproveitasse o máximo possível fazer essas aulas, talvez umas aulas remotas, no estilo que nós estamos fazendo aqui, no mesmo horário que nós fomos matriculados no semestre, né? E algumas aulas EAD e alguma coisa de trabalho. Então, achei bem interessante, porque parte dos alunos, grande parte, já está se voltando assim em participar mais. Eu acho bastante positivo, né? Essa atenção que eles estão dando e querendo participar também. Era isso que eu queria colocar. Obrigado. Sim, Amarildo, eu acho que esse tempo, assim, que a gente passou em suspensão, acho que não foi um tempo perdido, né? Foi um tempo que a gente teve que se acostumar a conversar com nossos pais, irmãos, filhos, por videoconferência, né? A gente teve que se acostumar a uma porção de coisas, algumas disciplinas começaram, os professores estão se capacitando, então eu acho que agora a gente tem condições de tocar algumas disciplinas com bem mais qualidade, né? Então eu acho que sim, eu acho que é perfeitamente possível, né? Nós vamos estudar casa a casa com os colegiados. Só um detalhe aqui, assim, que foi bastante frequente, a colocação da grande maioria dos nossos colegas, é com relação, no primeiro semestre, que eles estão cobrando, que eles querem mais uma familiaridade com o Moodle, com os instrumentos de como ter um feedback mais adequado com o professor, que determinados professores não conseguem utilizar aquela ferramenta, ou eles não conseguem ter uma relação assim de compreensão, que traga um retorno positivo, né? Então, prejudica muito o aprendizado, né? Essa pergunta. E muitos, eles têm receio de chegar e dizer, professor Paulo, João, Maria, eu não estou conseguindo te entender, tu não está explicando como não está. E eles ficam bastante receosos. Aí fala para o colega, fala para o outro, mas esse professor, e aí fica uma situação que esse feedback às vezes não chega no professor. E o professor às vezes não, também ele diz, tá legal, o pessoal tá aplaudindo, e não tem, né, como até mudar, porque não foi cobrado efetivamente. Às vezes, até o próprio aluno na avaliação
que se faz periódica ali, talvez eles não coloquem o que deveriam colocar na sua avaliação, com receio de uma identificação, receio de alguma coisa. Muitos já comentaram com a gente, tá? Digo, mas independente de qualquer coisa, eu acho que nós temos que ser transparentes para que a coisa flua, melhore e que futuramente tenhamos resultados mais plausíveis. Isso, com certeza, Marildo. Eu acho que esse momento está sendo riquíssimo, sabe, Marildo, porque mais da metade dos professores da UERGS estão fazendo o curso no Moodle e sendo alunos, e eles estão tendo os mesmos problemas que vocês, então eu acho que disso vai surgir uma compreensão bem interessante, né? Porque outra coisa é tu viver ser aluno, né? Percebe, eu estou fazendo curso também, então a gente consegue perceber, e uma das coisas que se recomenda no curso é que o professor escolha o ambiente virtual de aprendizagem que ele se sente mais confortável, né, que é justamente para ter mais domínio e poder passar melhor e a experiência ser melhor. A outra coisa que a PROEM está sugerindo fortemente aos colegiados é que cada um desses professores que está iniciando, que pegue uma disciplina só, 2 no máximo, que é para fazer um trabalho bem feito, para ninguém pegar nojo de EAD e de ensino remoto, né, para ser uma coisa boa, né, para ser um aprendizado legal para todo mundo. Obrigado. Muito bem. Obrigada, Marildo. Luane, tu havia pedido a palavra. Oi, boa noite. Oi, Luane. O teu áudio está bem cortado, Luane. Boa noite. Boa noite, sim. Tá, eu acho que agora vai. Então, meu nome é Luane, eu sou graduanda do curso de agronomia aqui de Vacaria. Eu também faço parte do colegiado do curso. E a maior dúvida que o pessoal tá aqui, tipo, na nossa cidade, eu acredito que também em outras instituições que tenham o curso de agronomia, né, em outras regiões, desculpa, que tem o curso de agronomia é com a virtude de se ter aula EAD, né, que é o que o pessoal está falando, e muitos dos colegas não queriam responder por luta contra isso, né, tipo, que a gente não quer um curso EAD por ser prático. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês estão vendo, né, tipo, a possibilidade do curso de agronomia também se enquadrar no Moodle tal, sendo que o nosso curso ele é muito mais prático do que teórico, né? Posso falar? Claro, reitor, fique à vontade. O reitor não se aguenta. Fala, Léo. Então, que sou agrônomo, acho que por isso também, acho que isso acaba, de alguma forma, me tocando, digamos assim, né? Ainda que seja fato que o curso de agronomia seja um curso que demande mais aulas, digamos assim, né, conteúdos práticos, não é o único da universidade, né, que demanda conteúdos práticos. Se nós formos pegar, por exemplo, Ciência e Tecnologia de Alimentos, também é um curso, né, que demanda uma série de componentes práticos. As engenharias, por sua vez, são cursos que também demandam, né, não por acaso a agronomia é classificada, né, dentro do Conselho de Engenharia, então as engenharias também elas demandam de um conteúdo considerável, né, de aulas práticas, de laboratórios. Então, claro que, por outro lado, o curso de agronomia, a gente deve considerar quando olha o currículo, quando olha a nossa grade curricular, ele não é um curso totalmente prático, né, ele não é um tecnólogo, né, ele é um curso, ele é um bacharelado, portanto, ele detém uma parte do seu conteúdo de disciplinas teóricas, e mesmo as disciplinas que são teórico-práticas, elas têm uma parte dos conteúdos que são teóricos, né. Raramente nós temos alguma disciplina dos nossos cursos que ela é 100% prática, ou seja, ela é só laboratório, ela é só campo, né? Eventualmente podemos ter um ou outro componente curricular que tem essas características, seja na agronomia, seja no CTA,
seja nas engenharias, seja na agroecologia, né? Mas todos os nossos cursos, eles possuem componentes teóricos, e os componentes práticos, eles são, digamos, teórico-práticos, né? Tem aquela parte teórica do componente. Então, não há por que a gente ter uma resistência em relação a isso. Evidentemente que não seria pertinente nós queremos agora, em função da pandemia, transformar o curso de agronomia da universidade num curso EAD, né, como algumas universidades privadas, né, vêm aí tentando fazer, né. Nós reconhecemos a necessidade das práticas, a necessidade, né, da experienciação de campo e tal, e não é disso que se trata. Por outro lado, professores e alunos das agronomias devem ponderar isso, os colegiados devem ponderar isso, e é isso que nós esperamos, né, nas próximas semanas, que os colegiados venham a fazer, ou seja, sentem, analisem componente por componente, né, analisem, façam uma radiografia dos alunos, como é que está os alunos, o perfil dos alunos, tem acesso à tecnologia, não tem acesso à tecnologia. Quando nós fizemos a pesquisa da Proens, a gente chama, né, a pesquisa da Proens, a pesquisa do NEAD, mas, né, quando a reitoria promoveu a pesquisa, claro que estava também no horizonte, né, nós cogitamos, não é que nós cogitamos, nós consideramos o elemento subjetivo também dentro do universo da pesquisa, qual seja, alunos não respondem à pesquisa porque não têm acesso às tecnologias, ou alunos não respondem à pesquisa porque têm medo de responder à pesquisa, e ao dizer que tem notebook com uma configuração adequada e uma rede de internet adequada, estão com medo de cair na malha fina, né, da reitoria, na malha fina do leão, né, e a universidade vai impor, né, o curso por EAD. Não, acho que isso é muito importante, né, eu acho que nós estamos vivendo um momento, como disse o Amarildo, né, o Sotoriva, esse é um momento, talvez único para nós, de nos despirmos, né, de preconceitos, de nos despirmos daquele constrangimento de que eu sou aluno, não vou dizer ao professor que eu não estou aprendendo direito, que não estou tendo... Como tudo é novidade, né, esse momento é um momento de coisas novas, estranhas a nós, é um momento único também para a gente se despir dessas coisas de, eu sou aluno, o professor é professor, então eu não vou, né, dizer para ele que eu não estou aprendendo porque ele vai me achar um burro, ele vai me achar esse e tal. Como disse a professora Débora, não esqueçam, os professores também estão neste momento numa condição de alunos, aprendendo, né, a lidar aí com as ferramentas de EAD. Né? Então, nós estamos né, num momento de transição, e isso é importante. Então, o apelo que eu faço aos alunos, de um modo geral, não só de agronomia, é que tenhamos maturidade, tenhamos serenidade, tenhamos bom senso, né? As coisas não deverão ser impostas goela abaixo, acho que isso é muito importante. E aí eu vi, quando eu falava da questão dos cenários que circularam, e o Ronaldo comentou de que em Porto Alegre, né, circularam alguns cenários e tal, mas ele, como tinha já o contato, ele tinha esse discernimento, e o Ronaldo aposta no discernimento dos pares. A Elisiane de Erechim vai e posta um comentário no chat, né, dizendo que lá em Erechim também circulou de parte do colegiado. Então, vejam, se os colegiados de curso estão circulando informações de cenários, de algum lugar estão saindo essas informações. Quando chega em nível de colegiados, é porque a coisa é mais complexa do que simplesmente circular numa lista de alunos, num grupo de alunos, né, uns cenários possíveis e tal. Então, significa que colegiado, como uma instância institucional, está tratando de cenários, de quais cenários estão tratando. Talvez os cenários que o colegiado de Erechim esteja tratando, pode ser aqueles cenários que circularam
entre a reitoria, o comitê de monitoramento, as câmaras do CONEP. Não há cenários circulando, claro que sim. A professora Débora, na primeira reunião do FOPED, apresentou alguns cenários em função dos dados da Organização Mundial da Saúde, né, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, ou seja, o que chamamos de cenários aqui é mostrar, olha, em função da curva de contaminação, a gente tem alguma, vamos dizer assim, tem elementos, né, para dizer, olha, não é razoável que a gente retorne às aulas em maio, né, porque as informações dos organismos internacionais e nacionais e estadual estão a dar conta de que em maio não tem uma cena gaúcha para a gente retornar às aulas. Bom, isso é um cenário? É um cenário de que em maio, né, está fora de cogitação retornar às aulas presenciais. Eu acho que agora, pessoal, mais do que falar em cenários, é nós apostarmos e focarmos nessa radiografia, né, que as unidades precisam fazer, os colegiados precisam fazer, e os colegiados proporem à reitoria, né? Esse é um caminho inverso, é um caminho que os colegiados devem apresentar um plano de trabalho à reitoria, dentro das suas possibilidades, dos seus limites, né? E aí a gente pode analisar isso de uma maneira mais ampla, né? Se todos os colegiados apresentarem planos, uma radiografia, a partir da radiografia, planos e propostas, a gente pode enxergar isso ali adiante, né? Quais são as reais possibilidades e quais são os nossos limites, né? Tranquilamente isso. Certo, reitor, obrigada. Juliana, tu pediu a palavra? Boa noite a todos. Juliana Xavier, representante do curso de Engenharia de Automação aqui de Porto Alegre. Eu só queria, né, reforçar ali o que o colega Ronaldo comentou com relação aos nossos colegas, demais colegas, não só os de curso, mas das outras regiões, né, que vão precisar muito de apoio com relação a equipamentos e com relação a acesso à informática, né. Mas, ao mesmo tempo, também concordo com o que o Amarildo comentou, de que a gente tem que sair da zona de conforto e tentar desbravar esse desafio que é tentar fazer um misto de EAD com, sei lá, presencial. Nesse momento a gente nem pode falar, né? Mas tentar de todas as maneiras, e nem que seja assim, de um colega tá auxiliando o outro, tá? Uma coisa assim que eu quero deixar, que eu julgo ser muito importante, tá? É um ótimo relacionamento, um bom relacionamento, ou procurar se familiarizarem mais com os docentes do seu curso, tá? Principalmente um elo bem importante com o coordenador de curso, e eu vou exemplificar o porquê, tá? Nessa semana agora que passou, eu e o meu coordenador de curso, que é o professor João Peixoto, tá? A gente fez um trabalho, assim, bem cansativo, bem árduo mesmo. A gente contatou via WhatsApp os nossos colegas de curso, né, os alunos, enfim, e dos 37 alunos que nós temos matriculados ali na unidade, tecnólogos, os 37 responderam à pesquisa, e dos 93 alunos da engenharia, 91 responderam à pesquisa, um total de 98% de adesão à pesquisa. Então, eu acho assim, ó, o que vai nos adiantar também com tudo isso é uma união entre os discentes e os docentes, aliado à reitoria, aos demais setores administrativos da unidade, né, da universidade, e eu acho que a ideia é essa, né, a opinião minha. E eu coloquei ali, professora Persila, não sei se a senhora viu ali no chat, de que maneira nós que já conseguimos sensibilizar bastante os nossos pares aqui na região 1, de que maneira a gente pode ajudar os colegas das outras regiões a que eles também preencham essa pesquisa. Então, Juliana, sim, eu vi ali o teu questionamento e ia comentar sobre isso agora na tua fala. Assim, a gente precisa, o que a gente fez, né, e que nos ajudou bastante, mas eu acho que o grupo aqui pode nos ajudar, inclusive vocês têm sempre ótimas ideias
Aquele dia eu estava com um problema de conseguir compartilhar as informações daquela planilha e alguém aqui falou, ali no grupo falou, né? Quem sabe faz isso e tal. Então, as ideias de vocês sempre nos ajudam, certo? Porque a gente, às vezes, não consegue dar conta de tudo para conseguir fazer com que as coisas aconteçam. E esse grupo é fundamental para isso, para que se estabeleça esse diálogo e para a gente construir formas de atender aquilo que são os nossos objetivos, né? Que são as políticas, também as políticas estudantis, as políticas discentes. O que acontece, Juliana, que a gente fez? Nós encaminhamos o link da pesquisa para todos os e-mails institucionais, num primeiro momento, e durante esse processo, a nossa assessoria de comunicação foi construindo o documento que divulgava, né, o formulário. Também encaminhamos esse formulário para todos os e-mails pessoais, porque o Solis, ele nos disponibiliza essa informação, né, porque quando o acadêmico entra, ele ainda não tem e-mail institucional, então ele dispõe o e-mail pessoal, né, então, no primeiro momento institucional, no segundo momento encaminhamos para todos os e-mails pessoais. E depois começamos a buscar as redes, né, as redes sociais, encaminhar pelo Facebook, Instagram, isso já com material de divulgação da Ascom, nos nossos grupos de WhatsApp, conversamos com diretores regionais, chefes de unidade, coordenadores de curso, os professores e a própria rede aqui do FOPED, pedindo que o pessoal divulgasse nos grupos que têm acesso. Foi dessa forma que nós fomos, né, tentando chegar naqueles acadêmicos que não estavam respondendo. O que eu acho, Juliana? É fortalecer essa rede, né? Tentar fortalecer essa rede. Nós temos aqui nesse grupo representações de todas as unidades, de todos os cursos, de todas as regiões, né? Então, é fortalecer mais esse grupo, apoiar mais os acadêmicos de regiões que possam não estar conseguindo ter contato com seus colegas e a gente fazer com que essa rede se amplie, né? Mas eu sinceramente, assim, gostaria de ouvi-los, né, com possibilidades, sugestões de como a gente pode estar fazendo isso de uma forma, quem sabe, mais eficiente, né? Embora eu volto a frisar, nós termos atingido 80% é muito bom, é claro que a gente quer atingir 100%, mas termos atingido 80% é muito bom. É isso, Juliana? Não vi se a Juliana caiu. Oi, professora Oi. Priscila, é isso, ficou esclarecida, tá bem? Obrigada por enquanto. Nada, imagina, um prazer. Aline, fique à vontade, Aline, tu pediu a palavra. Oi, Aline, tu estás com teu áudio desligado, tá conseguindo nos ouvir? Bem, eu vou passar a palavra para o Ronaldo, que é o próximo inscrito, e aí depois, se a Aline conseguir nos mandar alguma mensagem ali no chat ou nos dizer se está com problema de conexão, a gente então abre a palavra para a Aline. Fica à vontade, Ronaldo. Bem, então, professora, na contradita do que a colega Juliana, né, expôs, e eu acredito que ela tenha perguntado anteriormente se a gente retornaria nesse tópico, o que eu vejo? Eu vejo assim, ó, que na realidade não existe apenas uma desvontade dos colegas, mas como eu havia colocado antes, na própria unidade, no Campo Central, nós temos muitos colegas em situação de vulnerabilidade social, certo? Um deles me abordou outro dia, perguntando se não poderia, de uma certa, e eu até coloquei aqui na reunião passada, que os trabalhos fossem impressos, os professores propusessem os textos, para que os alunos lessem, pegassem a tarefa ou a prova, fizessem e entregassem na unidade. Por quê? Porque é uma pessoa que tem condição bem precária, não é? Sim. Quando eu vislumbro a UERGS, eu vislumbro ela como uma universidade pública de inclusão. E eu não posso, eu como pessoa, estou colocando isso e estou dizendo eu não consigo me ver numa situação de que eu consiga cursar e o meu colega que tem um pouco menos de possibilidades que eu. Não. Para mim, eu não consigo ver dessa forma. Talvez
porque o cenário que eu vislumbro talvez seja diferente do que ela está vendo, certo? Mas eu não vejo uma desvontade, eu vejo uma falta de condição, não é? Então, o que eu acredito? Eu acredito assim, ó, que sim, eu acredito que bastante dos nossos colegas tenham essa possibilidade, mas bastante colegas não são todos os colegas, não é? E uma inclusão implica um todo. E aí eu vejo assim, ó, eu não vejo uma solução que contemple todos, e acredito que é difícil. Porém, eu vejo que assim, toda a tentativa de incluir esses colegas é válida. Por isso que eu não acredito que no primeiro momento a coisa do EAD, o EAD que ainda não existe, digamos assim, porque os professores estão se capacitando, não é? Seja o caminho mais tranquilo para a coisa, vamos dizer assim, né? Até pelo momento de transição que a gente está atravessando, que é uma coisa que a gente não esperava e que nos pegou com a calça na mão, desculpe o palavreado, mas é dessa forma que eu vejo. Então, assim, ó, o que me preocupa muito nisso tudo é a inclusão dos nossos colegas que não têm as condições adequadas. E seria isso, professor. Muito obrigado. Nada, Ronaldo. Tranquilo. Aline retornou, Aline? Não? Tá certo. Então, passo a palavra para o Ederson. O Ederson também pediu a palavra. Eu só quero fazer um comentário. O Paulo colocou no chat que sugere que um tempo limite para cada comentário, né? Deixo à vontade para o grupo aqui definir se devemos colocar tempo limite de falas. Fiquemos bem à vontade. Ederson? Eu queria fazer um questionamento. Eu colaboro com a opinião do colega sobre a questão. A nossa universidade, pelo visto, ela está começando a desenhar suas políticas de EAD. A gente vê isso, a dificuldade que é. Mas pensando nos alunos, naqueles que não têm condições, o meu questionamento vai, inclusive, eu acredito, para o reitor, se há uma possibilidade de realocação dos recursos das bolsas. A gente tem bolsa de pesquisa, de extensão, a gente tem bolsa de monitoria. E aí, sendo numa maneira, se é possível, de redirecionar para aqueles, frente aos três cenários. Nenhum cenário é perfeito pela universidade. A gente vê um certo grupo de professores querendo que as aulas voltem, inclusive não querendo que tenha a continuação das aulas em época na época que atinja as suas férias. Isso está me parecendo muito notório nas discussões dos docentes. Mas há a possibilidade de realocar recursos para que esses discentes que não têm condições possam adquirir equipamentos e bem como um sistema de internet adequado para que possa assistir aulas para voltar de modo remoto, porque se algum aluno ficar para trás nesse momento, e eu acredito que não é a ideia da gestão, é passivo, inclusive, de processo, né, da universidade, uma vez que a pessoa se matriculou para um curso presencial, não 100%, né, enquanto a gente não sabe quanto tempo vai levar o Covid-19. O secretário de Educação do Estado diz que as escolas, em tempo presencial, talvez seja a última coisa que volte. Então, esse é o meu questionamento frente a questões que possam ser movimentadas para esses discentes que não têm situação econômica suficiente para adquirir os equipamentos para poder voltar às aulas. Perfeito, Ederson. Eu reputo assim a tua fala, a tua provocação, ela é muito oportuna, porque ela só reforça, e acho que a tua fala ela deve ser levada pelos demais colegas alunos, né, do FOPED para essa discussão, essa reflexão nos colegiados de curso, para que a universidade possa dizer se ela dispõe de recursos, né, para serem realocados ou não, ela tem que ter o que eu disse, né, a palavra mágica, a radiografia, né. Então, se um colegiado de curso não consegue fazer uma radiografia dos seus alunos, né, indicar, assim, olha, nós temos tantos alunos aqui, são 100 alunos no curso, desses 100 alunos nós temos 10 ou 20 alunos que não têm condições de acompanhar. Bom, se eu somar esses 10 ou 20 com mais 10 ou 20 do outro curso, bom, talvez a universidade não tenha, neste momento, enfim, né,
não tenha condições de realocar recursos, porque mesmo realocando recursos, talvez ela não consiga cobrir, né, totalmente essas despesas. E também é muito importante aqui a gente considerar, e você agora, mais do que nunca, né, vivenciando uma experiência, né, do serviço público, você sabe a burocracia, como é que ela é, então o tempo que leva de você para adquirir equipamentos, né, abrir um processo licitatório e tudo aquilo que envolve, talvez o tempo para isso é demasiadamente longo para atender a uma necessidade que seria, digamos assim, mais emergencial. De toda forma, sem uma radiografia, não há nem condições de pensar um passo seguinte. Eu sei que a unidade em Guaíba, por exemplo, numa reunião de colegiado, eles chegaram a cogitar, inclusive, isso, ou seja, vamos fazer uma radiografia. Acontece que alguns colegiados parece que estão sendo mais proativos, estão se antecipando de já fazer esse trabalho. E aí eu cito o caso de Guaíba, porque eu tive esse feedback, esse relato, de que parece que lá os professores chegaram a cogitar as alternativas. Então, assim, algumas alternativas. Talvez a aquisição de modems, né, de sei lá o quê, de alguns equipamentos, para que os alunos que não têm condições pudessem acompanhar, né, por exemplo, disciplinas à distância, enfim. Mas isso é um trabalho que os colegiados precisam fazer e reportar isso para a reitoria. Tudo isso que vocês estão falando são coisas importantes, porque na reunião que nós tivemos agora semana que vem com os coordenadores de curso, isso serve de orientação, ou seja, né, ouvindo vocês, a Proens pode orientar as coordenações de curso sobre algumas demandas que precisam ser contempladas nessa radiografia. Essa é uma delas, né, de fazer esse levantamento e tal. Mas eu acho muito pertinente essa tua fala. E, ao mesmo tempo, também, vocês precisam, né, ponderar que o próprio governo estadual acaba de, há pouco, sei lá, uma semana ou duas, publicar mais um decreto contingenciando mais ainda os recursos para os órgãos públicos do Estado, em função da pandemia, em função da calamidade, em função, né, da queda na arrecadação da receita do Estado. É claro que a quebradeira da economia, em algum momento, ela vai aparecer com a redução da arrecadação do Estado. Então, nós sabemos que estamos, nesse momento, passando aí por um momento de turbulência, não só de epidemiológica, de saúde pública, mas é também uma turbulência econômica. Então, claro que a gente, né, precisa aqui ponderar. Mas eu considero que a tua provocação ela é muito pertinente no sentido de que isso tem que estar, né, na radiografia, tem que estar no levantamento. E só quero aproveitar e contrabandear, já que eu estou com a palavra, eu escrevi ali no chat, mas eu quero reforçar isso, né? Nós não devemos considerar nem reitoria, nem os estudantes, nem colegiados de curso, nem ninguém, nós não devemos considerar que o uso dos recursos das tecnologias de EAD, nós não vamos considerar que isso é uma panaceia para resolver todos os nossos problemas, digamos assim, neste momento de pandemia, certo? Então, assim, quando a gente está pedindo a vocês, pedindo aos colegiados de curso, que façam a tal da radiografia, que façam esse diagnóstico, é para que os colegiados possam nos dizer, isso pode, isso não pode. Então, a preocupação do Ronaldo, por exemplo, ela tem que estar contemplada, ou seja, eventualmente, vou dar um exemplo. Eu, professor Leonardo, supostamente estou oferecendo 4 disciplinas num semestre e eu me dei o trabalho de fazer um levantamento com os alunos matriculados nas 4 disciplinas. E aí eu descobri que apenas uma disciplina, eu tenho alunos matriculados que 100% deles estão aptos, estão em condições tecnológicas, metodológicas, pedagógicas de acompanhar uma cadeira à distância. Bom, é um diagnóstico que eu tenho. Eu tenho segurança de que uma da cadeira das 4 que eu tenho oferecendo, uma delas tem segurança de oferecer ela em EAD. Bom, tem uma outra cadeira que a maioria dos alunos quer fazer por EAD, mas tem lá 20% dos alunos que não têm condições de acompanhar. Para esses 20%, o colegiado terá que pensar alternativas futuras. A gente não vai se livrar de, para uma parte dos alunos, quando retornarmos às atividades presenciais, para esses alunos teremos que oferecer a cadeira presencialmente. E talvez em condições muito melhores, porque não podemos esquecer que o retorno ele terá que ser gradual.
Então, uma sala de aula que hoje teria 40 alunos, talvez ela tenha 20, talvez ela tenha 10 alunos, atendendo o que preconizam os organismos internacionais de distanciamento físico. Então, o retorno não será um retorno imediato. Vocês, né, devem estar acompanhando aí as notícias e tal. Os países que estão muito lentamente retornando, estão retornando com uma série de restrições. Na China, por exemplo, o retorno às atividades, às aulas, por exemplo, tem uma série de restrições, uma série de condicionantes, né? Então, bom, nós também vamos estar na mesma situação. Professor Leonardo, eu acho que as questões que o senhor colocou aqui já respondem à pergunta da Mariana, mas eu vou externar a pergunta dela, e se o senhor quiser complementar com mais alguma questão. O professor vai escolher a disciplina que vai dar ou será escolhida a disciplina com mais matriculados? Como um professor que pode estar dando umas 3 cadeiras nesse semestre vai escolher? Usei suposições, claro, disse a Mariana. E eu aproveito a pergunta também da Victória. Perante essa situação e possibilidades de haver uma radiografia por curso, queria fazer uma pergunta. Há a possibilidade de flexibilização dos calendários e concretização de planos diferentes por unidade de curso? Ou esse estudo será para encontrar uma ação, cenário em comum? Perfeito. Eu acho que... Bom, então, em relação, né, à escolha das disciplinas, não adianta eu escolher uma disciplina, eu estou me colocando no lugar de um professor, certo? Até porque eu não deixei de ser professor na universidade, então estou me colocando aqui no papel de um professor da universidade. Vamos supor que eu tenha 3 disciplinas, numa delas eu tenho 37 alunos matriculados, na outra eu tenho 25, na outra eu tenho 12 alunos, né? Então eu vou escolher de 37, que tem mais alunos, mas eu descobri que dos 37 alunos, 20% não tem acesso à internet. Então não adianta nada. Não adianta eu escolher a disciplina que tem maior número de matriculados se uma parte dos matriculados não consegue acompanhar a disciplina, né? Então eu estaria deixando já uma parte desses alunos para trás. Do ponto de vista lógico, racional, talvez a disciplina de 12 alunos ou de 25, eu descubra que todos os alunos conseguem acompanhar por EAD. Então é muito mais razoável que eu escolha a de 25 a de 12, porque 100% deles conseguem acompanhar por EAD, do que escolher que tem maior número de alunos matriculados, mas uma parte deles considerável não consegue acompanhar a disciplina. Então, aqui está se rogando, né, se apelando para o bom senso também, o bom senso dos professores, dos colegiados, né, que os colegiados tenham esse bom senso de, na hora que vão indicar, escolham aquilo que é mais razoável. A pergunta da Vitória, ela é muito importante, porque eu acho que esse é um momento agora que nós precisamos amadurecer em relação à flexibilização de calendários, né? E vou aqui repetir coisas importantes. A reitoria não está trabalhando neste momento, né? Não cogita neste momento a possibilidade de nós termos aí 23 calendários acadêmicos, certo? Em considerando que são 23 unidades, 23 calendários acadêmicos. Agora, é razoável que a gente, por isso a radiografia, né? É razoável que, em vista de uma radiografia, a gente consiga criar um calendário acadêmico suficientemente flexível, né? Fluido, que ele permita enquadrar no calendário acadêmico essas diferentes realidades. Não há por que eu ter 23 calendários acadêmicos se eu posso aprovar um calendário acadêmico na universidade num formato fluido que ele permita enquadrar essas diferentes realidades dentro do período de começo, meio e fim. Então, por isso a radiografia, né? Não há necessidade de eu correr logo para definir um calendário acadêmico na unidade A, B ou C, se eu estou nesse momento preocupado como é que as atividades terão sequência, como é que nós vamos retomar as atividades, de que forma serão retomadas, o que é possível fazer por EAD, o que não é possível fazer por EAD, que vai ter que esperar, de fato, o momento presencial. E aqui, novamente, a fala de apelo, né? Nós não poderemos tolerar, né, uma desqualificação da oferta do ensino, achando que mandar texto pelo WhatsApp, mandar texto pelo e-mail, pedir resuminho de texto, isso resume ou sintetiza um ensino não presencial, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso agora. Bom, já que estamos, né, nessa pandemia, nesse pandemônio, né,
Então então a gente faz de conta, manda uns textos, os alunos fazem um resumo, mandam de volta, e está tudo bem, obrigado, vencemos o semestre e vamos para as férias em janeiro e fevereiro. Não, né? A universidade ela tem critério, por isso os planos, né? A reitoria, a pró-reitoria de ensino vai estar muito atenta aos planos que os colegiados irão produzir. Porque como é uma excepcionalidade, os colegiados terão, sim, e aí os professores, lembrem que cada professor tem que fazer um plano de ensino. Agora, nós estamos cobrando que cada professor apresente das disciplinas que vai ofertar nesse momento, o seu plano de ensino detalhado. Como que vai oferecer os conteúdos, de que forma, qual é a metodologia de ensino, qual é a metodologia de avaliação. Isso tem que estar no plano de ensino. Não é apresentar um plano de ensino convencional, como se fosse fazer um semestre comum, e dizer que, bom, eu vejo depois como é que eu vou fazer e tal. Não, vão ter que planejar previamente e apresentar para a reitoria de ensino. Porque não só para a reitoria de ensino, mas a Câmara de Ensino e o CONEP estarão atentos a isso, né? Nós temos satisfações, nós temos obrigações para com o Conselho Estadual de Educação. Não adianta agora querer a gente fazer de qualquer jeito, depois, na hora de reconhecer o curso, vem o Conselho Estadual de Educação e diz assim, não, só um pouquinho, não é porque tinha uma pandemia que vocês fizeram de conta que ensinaram e tal, os alunos fizeram de conta que aprenderam, e todo mundo ficou feliz de janeiro e fevereiro a curtir férias. Até porque nós não sabemos, né, como é que será janeiro e fevereiro. Talvez não tenhamos nem praia para poder curtir o verão, né, em janeiro e fevereiro. Ninguém tem ideia do futuro, né, ele é incerto, absolutamente incerto. Não descarta a possibilidade de ficar confinado em janeiro e fevereiro em casa, né? Então, é isso aí. Obrigada, professor Leonardo. Débora, tu gostarias de falar? Eu poderia, se vocês não se importarem, completar um pouco a fala do reitor, né? A gente tem, como PROEM, se debruçado bastante sobre essa questão, com bastante carinho, pensando, né, em toda a nossa comunidade. E todos os dias nós avançamos um pouco, né? Ontem nós tivemos reunião com a Suplan, com o jurídico, com o reitor. Hoje pela manhã a gente teve outra reunião da PROENS. A gente tem conversado bastante também com os diretores regionais. E a gente tem visto que eles fazem bastante questão de ter um semestre agora, né? Antes que esse possa voltar, né, ao presencial. Então, o que parece que está se desenhando, né, não existe nenhuma imposição, a gente ainda vai ouvir os coordenadores, né, mas o que parece que está se desenhando é que vai haver um semestre de 12 semanas agora, que vai ser totalmente à distância, né? Então, esse semestre consideraria as 2 primeiras semanas de aula que já tiveram, né? Ele teria uma data de início e uma data de fim definida pela PROENS, e dentro dessas semanas, os colegiados podem propor quais são os componentes que eles vão continuar oferecendo, aqueles que vão ser cancelados, e que componentes seriam interessantes, mais interessantes de serem realizados, do que aqueles que foram planejados para 2019-1, tá? Então, nesse cenário, seriam apenas componentes que possam ser realizados à distância, portanto, componentes práticos não entrariam aqui. Entraria em primeiro lugar aqueles componentes que já foram programados em EAD, e para os demais componentes, a nossa proposta para os colegiados é que eles pensem com carinho em apenas um componente curricular remoto para cada professor, tá? A não ser que o professor tenha experiência, claro, e esteja de acordo, e sempre que todos os alunos possam acompanhar online. Os componentes teóricos, de preferência de 2 créditos, porque o semestre vai ser menor, tá? Ele tem 12 semanas, ele vai ter que ser todo organizado de forma temporal diferenciada, como a gente já usava na universidade, então 2 créditos fica mais fácil de colocar isso em menos tempo, por isso, né? Os professores têm que estar minimamente capacitados e de acordo, nós não pretendemos forçar ninguém a fazer alguma coisa que não se sinta, né, confortável para isso, e ele deve apresentar um plano de trabalho remoto, que é uma coisa que já acontece quando a disciplina é em EAD, o núcleo de educação à distância sempre exige do professor um plano de trabalho à distância. Nesse caso, vai ser um plano de trabalho remoto. Como é um plano de trabalho remoto, o Moodle não é uma exigência, viu? Alguém estava preocupado com o Moodle, eu também me preocupei bastante com o Moodle. O professor pode escolher outras plataformas, desde que sejam ambientes virtuais de aprendizagem adequados, e que ele se seja confortável, né, e que os seus alunos consigam acompanhar, né? Aí alguns colegiados já se colocaram, né, que gostariam de
oferecer mesmo quando os alunos não podem acompanhar online, né? Por mais que a gente achasse isso estranho, né? Então, a gente também tem pensado, assim, que todos os alunos, né, devem poder acompanhar no formato online, e as exceções, elas têm que vir acompanhada de um aceite do aluno e uma proposta de trabalho do professor que vá atender aquele aluno, né? E que o aluno esteja de acordo, né? Que seja uma coisa bem construída, senão nós não achamos que não vale a pena. Outra coisa que é uma proposta da ProEns, que talvez não seja a mesma coisa que os colegiados estão pensando, mas a gente respeita plenamente os colegiados, mas a gente sugere, né, que as prioridades sejam componentes seletivos, como vocês mesmos disseram aqui na semana passada, né, eu anotei, achei bem interessante da parte de vocês, pendências, em especial para formandos, né? Componentes de currículos em extinção, não sei se alguém de vocês é da administração pública, a administração pública, tanto de Frederico Westphalen quanto de Porto Alegre, tem um problema seríssimo com o curso de gestão pública, que nunca tem professor com carga horária para finalizar aquele curso para os alunos poderem se formar, porque eles estão sempre dando a atividade regular. O que nós, ProEns, pensamos? Que ao invés da gente dar um componente regular neste momento, que pode deixar vários colegas de vocês numa situação mais precarizada, talvez a gente não tenha como ajudá-los, mas pelo menos a gente pode não piorar a situação desses colegas, né, deixando eles para trás, né, continuando com o semestre, deixando 20% dos colegas para trás. Então, o que a gente imagina? Que a prioridade seriam componentes de currículos em extinção nesse momento, não os da semestralidade. Mas, obviamente, se tem um componente da semestralidade que todo mundo pode acompanhar, que o professor esteja confortável com a situação, ele pode acontecer, não tem problema. A gente imagina também um componente que seja um componente de 2 créditos para as turmas ingressantes, uma informática, alguma coisa assim, que seja legal sem EAD, além do curso de formação, né, para o Moodle, né, que a gente já vai disponibilizar, vai ser um MOOC, ele vai ser aberto, né, e também pode contar como crédito para os alunos, a gente está vendo como é que pode fazer. Então, essa é a ideia. De qualquer forma, quando a gente pensa que os nossos professores têm uma carga horária de em torno de 3 componentes de 4 créditos cada um, quando a gente reduz, cada professor vai dar um componente curricular, a gente está fazendo uma redução significativa dos componentes que vão ser oferecidos. Isso é uma ideia proposital, tá? A ideia seria conseguir fazer mais ou menos um balanço entre um componente por professor, um componente por turma, para que todo mundo continue ligado à universidade, mas reduzindo bastante a carga, tanto de professores como alunos, porque aí eu até gostaria de ouvir vocês, tá? Porque eu tenho ouvido alguns e gostaria de ouvir outros, que eles estão na mesma situação que nós. Eu, por exemplo, estou em teletrabalho, com 2 filhos em idade escolar, tendo que fazer Moodle com eles, é bem complicado. Eu imagino que muitos de vocês estão em situações parecidas, ou com avós, ou com pais idosos, né? Então, eu não acho que esse seja o momento de sobrecarregar ninguém. Nem professores, nem alunos, e muito menos, como o próprio reitor já nos disse, abrir unidades, né, e colocar em risco nossos funcionários. Eu acho que sim, a gente tem uma porção de coisas que a gente pode fazer. Eu fui também ao Campo Central hoje, Ederson, levar uns frascos lá para o álcool gel, a nossa universidade está se mobilizando um monte, não tem ninguém parado, o pessoal está trabalhando, e a gente não vira as costas de jeito nenhum para o EAD. Esse é o momento da gente potencializar o EAD. Só o que a gente não quer é transformar o EAD numa coisa ruim, a gente quer fazer uma experiência que seja prazerosa para todo mundo, porque a educação, ela tem que ser assim, não é uma obrigação, ela é uma coisa que a gente faz porque a gente se sente melhor, porque a gente cresce como pessoas, e a gente aprende, e a gente vai ficando cada vez melhor. Era isso. Débora, temos algumas questões aqui no chat que eu acho que são importantes também, estão relacionadas com essa questão. A Mariana perguntou: podem me explicar como funciona a radiografia dos alunos? Tenho uma ideia, mas não sei como vamos trabalhar para realizar isso, certo? Uma outra questão que a Luane pergunta: caso os alunos que não tenham acesso, seria possível eles utilizarem a unidade? E também a Luane pergunta: no caso do convênio UERGS e IFRS, nossa realidade aqui em Vacaria muda um pouco, pois não se depende de uma instituição somente.
Perfeito. A primeira pergunta foi... da radiografia. Isso. Então, essa pesquisa que a Proenz vem conduzindo, ela já é uma radiografia, ou seja, ela já está a mostrar para a universidade que há um percentual de alunos, né, dos que responderam a pergunta, há um percentual de alunos que, na primeira etapa da pesquisa, nós já tínhamos, né, um número de 15% dos alunos respondentes da primeira etapa não têm acesso ou a um computador adequado, ou uma rede de internet, ou ambos. Bom, 15%, né, já é um número expressivo aí, que não pode ser desprezado. Passaria um aluno, né? Passaria um aluno, esse aluno não pode ser desconsiderado no trabalho. Então, claro que essa pesquisa agora que encerra domingo, a ideia é que a Proenz ela vai disponibilizar esses dados por unidade, né, para que as unidades, isso também subsidia o trabalho dos colegiados de curso. É claro que um professor, né, o professor Leonardo, se ele pretende oferecer uma cadeira por EAD, ele vai ter que fazer contato com os alunos matriculados. Os seus alunos matriculados, ele vai ter que ir atrás e buscar informações mais detalhadas desses alunos, né? Tem condições, não tem condições, enfim, isso é um trabalho que cabe aos colegiados, aos professores fazerem. Da mesma forma, os professores vão ter que também se posicionar sobre isso, se eles se sentem à vontade de oferecer uma cadeira por EAD. Um professor que nunca teve contato com uma disciplina à distância, é razoável que agora ele não se sinta confortável de oferecer uma cadeira à distância, sim, no afogadilho, digamos assim. Então, esses professores da universidade que estão fazendo o curso de formação em EAD, bom, eles são candidatos com potenciais de poder oferecer uma cadeira, mas talvez tenha alguns colegas professores que não têm familiaridade com as plataformas digitais, né, com os ambientes virtuais. Então, veja, é disso que a gente está falando de uma radiografia. As pessoas sentarem neste momento, né, dialogarem nos colegiados e poderem mapear o que é possível e o que não é possível. TCCs, estágios, bom, tem atividades práticas, então está descartado, não é possível. A questão de abrir unidade, essa é uma questão que já veio em alguns momentos, eu vou repetir aqui. Neste momento, até segunda ordem, está absolutamente descartada a possibilidade de que a universidade autorize a abertura de unidades. Absolutamente descartado. O reitor não vai assinar, né, e correr o risco de expor funcionários, expor professores, expor alunos, porque se eu abro uma unidade, e aí o aluno mora em cidades vizinhas, né, porque parece que nós estamos falando de uma comunidade do bairro. Não, nós estamos falando de uma unidade que vem alunos de... Tem unidades, né, vou lembrar aqui, talvez 3 Passos, eu posso estar cometendo um erro de memória, 15 municípios, né, são alunos de 15 municípios do entorno. Frederico Westphalen, são alunos de 25 municípios do entorno. Então, vocês imaginem esses alunos tendo que se deslocar, qual é o meio de transporte que estão utilizando para chegar até a unidade, para usar um laboratório de informática da unidade. Olha a exposição que estamos forçando este aluno a isso. Então, assim, se o aluno não tem condições agora de acompanhar uma disciplina por EAD, não tem problema, não se desespere, né? Quando formos retornar às atividades presenciais, esses alunos serão contemplados em fazer a cadeira presencialmente. Não é um problema isso, não se preocupem que serão excluídos por isso, né? Em relação especificamente à Vacaria, ao convênio IFE, o ERGS, já conversei com o reitor do IFE, já conversei com a diretora do campus regional da UERGS, a professora Fernanda, pedi que ela falasse com o diretor do campus do IFE em Vacaria, no sentido de que tudo que for acordado no curso de agronomia, ele é de comum acordo, né? Não vai existir uma decisão unilateral da UERGS que ignora as decisões do IFE e vice-versa. Por isso é um convênio. O convênio, ele garante as excepcionalidades. Vale o mesmo para Montenegro. Montenegro, as atividades ocorrem dentro da Fundarte. A Fundarte é uma escola. E a Fundarte tem suas regras de retorno, não retorno, de isolamento. Então, nós não podemos determinar que Montenegro ou Vacaria, as coisas aconteçam
do mesmo jeito que as outras unidades, ou que, né, a regra do jogo da universidade. Por quê? Porque são convênios. E onde houver convênios, nós temos que contemplar a outra parte do convênio. É simples. Certo. A Luane tinha colocado também como é que ficariam os formandos e os alunos formandos, Débora. Ela pergunta. Débora? Oi, desculpa, Priscila, fui buscar um café. É só porque a Luane direcionou para ti a pergunta dos formandos. Qual era a pergunta? Desculpa, pode repetir? E os formandos, como ficariam nessa radiografia, nessas possibilidades? Então, os formandos são nossa prioridade, né? Então, primeiro as disciplinas para os formandos. Todas as nossas prioridades contam, né? Os alunos que estão nesses currículos em extinção são quase todos formandos. E as pendências a gente imagina para os formandos, certamente. E, claro, se tu tem uma turma de formandos, tem disciplinas de 4 créditos, acho que outra questão que apareceu aí, e todo mundo consegue levar, tá todo mundo disposto, quem somos nós para barrar? Não é isso. Se o colegiado identificar que isso é possível, isso vai ser para todo mundo, vamos em frente, isso não tem problema. Essa é a radiografia, né, que a gente está falando, e que a gente pretende, então, construir. Aí, assim, não é que vai ter vários cenários, dentro daqueles limites que a Proens está colocando, a gente pode fazer o que cada colegiado precisa. Acho que era isso. Sim. A Victoria colocou no chat que uma coisa que discutimos aqui na unidade de Bento, quando foi falado em aula IAD, era disponibilizar um monitor voluntário por disciplina, principalmente para aquelas onde os professores não possuem tanta intimidade com tecnologia e plataformas IAD, para auxiliar o professor nessas funções, criando salas no Meet, dentre outras ações semelhantes. Perfeito, nós temos, até o Ederson comentou anteriormente, né, em relação às bolsas de monitoria, pesquisa, né, e aí trazendo essa questão que a Victoria aponta, né, da monitoria. A monitoria, ela está aí no momento em suspenso, né, porque nós suspendemos o calendário, as atividades, e a monitoria, ela se destina fundamentalmente, né, ou pelo menos ela tem dado prioridade a disciplinas com atividades práticas, isso considerando, é claro, o cenário ideal, que é não termos pandemia. Nesse momento, é possível, sim, a discussão, né, a partir dos nossos conselhos, nos colegiados e nos nossos conselhos, sobre a readequação da monitoria, inclusive para atender essas disciplinas, isso é mais do que adequado, né, considerando essas possibilidades, o cenário construído pelos colegiados junto com a Pró-Reitoria de Ensino, é mais do que justo que a gente readeque a monitoria a essas possibilidades, né? Porque a monitoria se destina a isso, ao atendimento das necessidades dos nossos acadêmicos, principalmente, né, e tem sido prioridade, o atendimento a acadêmicos com deficiência. A gente precisa considerar também estes acadêmicos quando falamos em atividades remotas e atividades em EAD. Os nossos acadêmicos com deficiência necessitam ter um atendimento adequado, e essa é a nossa preocupação também na Coordenadoria de Qualificação Acadêmica, porque se os nossos acadêmicos já têm certa dificuldade no atendimento presencial, com o professor e com o monitor em sala de aula, numa atividade remota ou IAD, né, essa dificuldade passa a ser diferente, mas ela permanece, essa dificuldade. Então, esse atendimento é mais do que adequado, né? Isso é importante destacar. Mais alguma questão? Aline, tu tinha pedido a palavra, não sei se a Aline ainda está conosco, fica à vontade, Aline. Boa noite, professora, está me ouvindo? Boa noite, sim, te ouvimos, que bom que tu está conseguindo falar agora. Sim, boa noite a todos e a todas. A minha dúvida, na verdade, é uma colega acho que já perguntou agora, a respeito dos formandos também. Né? Não é interesse só meu, né? Mas assim, a gente sabe da dificuldade que a gente teve de professores. Então, assim, minha turma agora está indo para o 10º semestre de pedagogia, né? O 8º C que a gente está chamando. Então, a dúvida nossa era essa, né? A respeito se teria como fazer uma radiografia. Claro que dependeria isso da coordenação do curso, do colegiado,
de fazer uma radiografia somente da turma, né? Para que se todos estivessem de acordo, como a professora Débora falou, que tem componente de 2 créditos, que eu acredito que seria fácil, tá? Para alguns colegas participarem, né? Claro, assim, eu vejo por a unidade Alegrete, eu vejo que, assim, alguns colegas não têm nem computador, então, assim, a gente não pode deixar de pensar neles, né? Tem que ter esse lado da inclusão mesmo, como o colega Ronaldo, acho que disse, né? Mas, assim, falando diretamente, né, para turmas dos formandos, né? Minha turma ainda tem um estágio para fazer, da EJA. Então, assim, a nossa maior preocupação é essa, né? Até então, nossa formatura seria 10 de outubro. Claro que a gente sabe que isso não vai ser possível, né? Não, com tanta pressa, né? A gente entende o quadro da situação que todos estão passando, mas, assim, será que terá um olhar, né, mais carinhoso, né, para os formandos? A professora Débora já disse que sim, e a gente fica bem feliz com isso, mas, assim, eu acho que poderia fazer essa radiografia, né, dentro das turmas, para ver se todos estão de acordo, se podem participar, né, de um ensino à distância. Era isso, professora. Obrigada, Aline. Eu quero fazer só um reforço e um destaque aqui nessa questão levantada pela Aline, que o reitor já em algumas vezes retomou, a Débora também comentou. E é importante, essa tem sido uma preocupação do reitor, e nós assumimos essa preocupação também como uma preocupação da coordenadoria, por acreditar, né, no núcleo de atendimento aos discentes, no trabalho junto aos discentes. Vocês têm representação em todos os colegiados e todos os conselhos da universidade, e precisam tomar esses assentos, realmente tomar esses assentos. Construir, ou eu nem diria construir, porque na minha interpretação há essa construção, mas estreitar mais essa rede, esses laços que vocês têm entre acadêmicos. Às vezes, claro, eu venho de uma unidade, né, eu tenho a minha unidade de lotação, que é São Luís Gonzaga, e os acadêmicos muitas vezes nos interpelam dizendo, mas o colegiado tem muitos professores e uma única representação discente. Bom, isso não deixa de ser verdade, né, porque no colegiado é composto pelos professores do curso e a representação discente. De qualquer forma, nós procuramos sempre, e essa é uma questão, eu acho que no mínimo justa, ouvir, sim, a demanda que vem do grupo de acadêmicos. Convidamos, inclusive, em algumas vezes, o presidente do diretório acadêmico também para participar das reuniões. No colegiado de unidade não é diferente. Então, os acadêmicos, eles têm representação em todos os colegiados e todos os nossos conselhos. E, em alguns momentos, essas cadeiras, elas ficam vagas, né? Então, assim, a gente clama pela participação dos acadêmicos, ouvir vocês terem sempre voz e construírem junto conosco essa universidade, porque, assim, quando nós falamos em construção da radiografia, ela vai se dar num primeiro momento no colegiado, onde vocês têm total voz, e lá vocês poderão levar todas as ânsias e todas essas angústias que vocês estão externando aqui para nós, lá no colegiado, e lá vai ter muita força, né, porque significa que lá também os professores, os coordenadores estão preocupados com isso. Com toda certeza que nós vamos acolher essa questão, se dentro dela for possível, dentro dos limites, como já disse a Débora, na pró-reitoria de ensino e na gestão da universidade. Mas lá a fala de vocês tem muita força. Nos conselhos, CONEP, CONSUM, nas câmaras dos conselhos, também tem muita força, né, a fala de vocês. Então, nós não estamos pensando em momento algum, eu tenho certeza que o reitor pode reafirmar isso, e a Débora também, em construir essa radiografia sem a participação de vocês. Pelo contrário, nós queremos e muito que vocês participem ainda mais dos colegiados e dos conselhos, e vamos considerar o que vier dos colegiados como uma proposta também dos acadêmicos, né? Isso é importante e é fundamental ressaltar. Tá, Aline? Então, é claro que a gente tem, sim, uma preocupação, e ela é justa com os formandos, né, porque eles estão esperando por isso, e é de nosso interesse também formar os acadêmicos e colocá-los, né, junto conosco no trabalho,
Mas isso precisa também ser entendido pelo colegiado de curso, que é quem vai nos apresentar a proposta, né? Que é de quem a gente espera que venha essa proposta, certo? Tá joia, obrigada. Imagina, Aline, é um prazer. Eu vou aqui também colocar a questão que a Luane destacou, né, no chat. Como nossa realidade aqui é diferente de muitas, foi proposto aos professores para fazermos um webinar, desculpa se eu não estou sabendo pronunciar, webinar do curso e direcionado para cada semestre no formato de palestras, com o intuito de, quando retornarem às aulas, os alunos já tenham algum conhecimento sobre os temas abordados durante o semestre. Perfeito, Luane. É isso, né, Amarildo? É importante essa participação, vocês realmente tomarem o assento e o lugar que é de vocês dentro da universidade. E isso nós fazemos questão, por isso também estamos fomentando e estimulando e instigando que o FOPED não pare de se reunir, continue participando, esteja sempre ativo e sempre atento às questões que a gestão da universidade está discutindo, porque esse espaço é de vocês, é mais do que justo que vocês tenham essa participação. Temos mais alguma questão em relação a esse tema, pessoal? Ou podemos avançar, até pelo avançado um pouquinho da hora? Pode ser? Bom, então, da nossa pauta, a última questão é trazer algumas impressões, algumas questões, né, do processo que nós já estamos aí já em 2 semanas, praticamente fechando 2 semanas, que são as inscrições do programa ProDicência, né? Então, no dia 27 de abril iniciaram as inscrições, e até hoje, às 18 horas, nós tínhamos inscritos 85 alunos, certo? Eu quero dizer assim, e também informar que hoje à tarde nós conseguimos reunir pela primeira vez a Comissão Permanente de Seleção ProDicência. Foi uma reunião muito produtiva, muito interessante, porque nós temos ali representadas todas as pró-reitorias, né? Foi assim que a comissão de seleção foi construída, né? Então, nós temos ali todas as pró-reitorias representadas, todos muito dispostos a fazer esse trabalho, né, de análise dos documentos dos acadêmicos para que eles possam receber o auxílio ProDicência. E, assim, uma coisa que a gente ressaltava na reunião, e que eu acho que é importante também esclarecer aqui para esse fórum, é a nossa preocupação em fazer um trabalho bastante técnico, né, porque nós temos pessoas ali do nosso quadro docente, também do nosso quadro técnico e de apoio administrativo, né, para fazer esse trabalho. Então, nós estamos buscando fazer um trabalho bastante técnico e atender aquele público que realmente se destina o programa, né, que é os acadêmicos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Então, foi uma reunião bastante produtiva, né, a gente conseguiu já esclarecer algumas dúvidas, conseguimos também apresentar a plataforma, né, que é onde os acadêmicos estão se inscrevendo para o programa, e conseguimos afinar algumas coisas que a comissão precisava para dar início para o seu trabalho, e agora estamos na parte de preparação, realmente, aguardando, né, o período final das inscrições e aguardando, os preparando para começarmos, então, a análise dos documentos assim que finalizado o processo de inscrição. Em relação à questão das inscrições, ontem eu conversava com algumas pessoas, e hoje nós conversamos também com a comissão, que nos preocupa um pouco o número de inscritos, né? A gente está achando que nós não temos um número significativo de inscritos, e a gente sabe que nós temos um número expressivo de acadêmicos hipossuficientes, de acadêmicos em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A gente atribui isso a algumas questões, né? A primeira delas é o fato de que é um processo novo, pela primeira vez na universidade, os acadêmicos estão se inscrevendo para o programa no sistema Solis, né, e isso é uma novidade e pode estar criando algumas dificuldades, embora a gente saiba que elas podem ser superadas.
e também talvez a falta desse contato, né, presencial que nós não temos com as unidades hoje, devido ao afastamento, à suspensão das atividades, e que tem sido feito, claro, pelas unidades via as redes aí, né, WhatsApp, Facebook e Instagram, e por isso, então, nos propusemos também, estamos construindo junto à Ascom, deve estar saindo pelos próximos dias, mais material de divulgação de que as inscrições estão abertas para o programa. Mas a gente pede aqui no fórum também, né, que vocês nos ajudem nessa divulgação junto aos nossos acadêmicos, para que eles, então, possam conseguir se inscrever e, se tiverem com dificuldade, divulgar também o e-mail da coordenadoria para isso, né? Então, hoje nós conversávamos na comissão e apresentávamos algumas dúvidas, né, que os acadêmicos já têm externado lá no e-mail da coordenadoria, e muitas delas, assim, eu gostaria de colocar para vocês aqui, elas dizem respeito a questões que a gente tentou deixar o mais explícito possível no edital. E para ajudar a esse processo também, nós construímos junto à Ascom, e está lá no site da universidade, na aba Assistência Estudantil, um passo a passo, um vídeo que foi muito bom, foi construído pela Ascom e nos ajudou bastante, um passo a passo de como se inscrever no programa, né? Então, nós estamos divulgando isso também. Hoje, o nosso estagiário da qualificação encaminhou para todos os e-mails institucionais dos alunos essa informação, o link do passo a passo, o link da inscrição e também o chamamento dos acadêmicos para se inscreverem, então, no programa Prodicência. Tá? Então, eu gostaria de pedir, assim, também a ajuda, né, dos acadêmicos aqui do FOPED, para nós ampliarmos essa rede de divulgação também, né, na questão do processo de inscrição. O Amarildo pergunta ali, né, no chat, tem colegas que perderam o emprego agora e me questionaram sobre o auxílio Prodicência, pois receberão o auxílio-desemprego. Eles poderão se inscrever? Sim, eles podem se inscrever, tá, Amarildo? Porque o programa Prodicência, ele atende, então, como eu disse, acadêmicos em situação de vulnerabilidade, e ele atende, então, nós calculamos segundo a renda per capita dos acadêmicos, né? Então, depende do grupo familiar, não significa que ele vai receber o seguro-desemprego e que com esse valor ele vai atingir um salário mínimo e meio, que é o limite que nós estabelecemos para que ele possa receber o auxílio Prodicência. Então, sim, ele deve se inscrever, né, ele deve participar do processo, e se for selecionado, com toda certeza, ele tem direito ao auxílio, tá? Sem problema nenhum em relação a isso. Sim, Juliana, certo. Sempre importante, assim, pessoal, frisar, né, a gente tem colocado essa questão sempre nos e-mails que nós respondemos aos acadêmicos, né, e nós criamos uma rede também, inclusive na terça-feira vamos ter uma nova reunião com os chefes de unidade, com quem a gente sabe que os acadêmicos têm contato também e estão nos ajudando bastante na tirada de dúvidas que os acadêmicos apresentam, né, o edital, ele tenta explicitar ali todas as situações em que vocês possam vir a se enquadrar, né? Então, é importante essa leitura atenta do edital, né, porque o sistema onde vocês se inscrevem não é um sistema tão complexo, né, a gente buscou deixar ele num formato simples, né, adequado para a compreensão de como se inscrever, mas nós solicitamos sempre a leitura atenta do edital, porque ele explicita todas as situações em que vocês se enquadram. Tem uma questão que eu acho que é importante ressaltar, porque ela tem sido, assim, uma questão bastante questionada pelos acadêmicos, né, e ele está expresso ali no edital. Os acadêmicos nos perguntam como é que fazem em relação ao termo de compromisso que nós estamos solicitando e que ele deve ser assinado pelo coordenador de curso. Nós temos no edital, e todos os editais eles precisam apresentar as diferentes etapas do processo. Então, uma coisa é a etapa de divulgação do edital, publicação do edital, outra coisa é a etapa de inscrição, e uma posterior etapa é a concessão da Bolsa Auxílio,
certo? Então, essa etapa, que é a etapa de cadastramento dos alunos, que é onde o acadêmico coloca lá o seu comprovante de bancário, o seu comprovante de residência, e é onde ele assina o termo de compromisso com o auxílio, ele é posterior ao processo de inscrição e posterior à análise dos documentos. Isso vai acontecer somente lá em agosto, né? De qualquer forma, se ainda lá a gente estiver, e isso só será feito pelos contemplados, certo? Essa é uma etapa somente para os contemplados, por isso ela é da concessão do auxílio, ela é do pagamento do auxílio. Lá neste momento, em agosto, quando a gente estiver tratando da concessão e dessas assinaturas nos documentos, a gente espera que já tenha passado, né, a gente já espera que a gente já tenha superado essa situação de pandemia. Se não tivermos superado, como o processo ele é todo informatizado, não haverá problema nenhum de que nós possamos inserir no sistema, né, a informação do coordenador de curso, seja ele via e-mail ou outra informação, ou mesmo uma assinatura digital, nesse documento, tá? Então, porque o processo já é todo informatizado, tá? Pode ser digitalizado e colocado lá no sistema sem problema nenhum. Mas, reforço, essa é a pergunta que mais a coordenadoria recebe. Eu devo apresentar agora o meu comprovante bancário e o documento lá que trata do termo de compromisso? Isso é posterior, trata de uma outra etapa do edital, é que o edital precisa prever todas as etapas, e essa é uma etapa posterior, e ela só diz respeito aos contemplados, tá? Então, se por acaso algum colega surgir essa dúvida de alguma forma por parte dos colegas, se vocês puderem nos ajudar também a responder essa questão, tá? A Luane colocou ali no chat que foi divulgado nos grupos de WhatsApp, e irei postar também o link na nossa página da Agronomia, IFRS UERGS, no Face e Instagram. Muito obrigada, Luane. Nós vamos também divulgar vamos construir mais material de divulgação, tá bem? Pessoal, não sei se vocês têm dúvidas em relação a essa questão, ao esclarecimento, né, das questões do ProdCiência, podemos esclarecer mais alguma dúvida? Professora, eu gostaria de saber se tem uma previsão para quando vai ser o pagamento efetuado deste semestre da ProdCiência. Certo. É Kátia, né? Catieri, né? Tudo bem, Catieri? Isso, Kátia, sim. Nós estamos, então, no processo de transição, né? E nós procedemos no início de abril com todo o cadastro no financeiro dos acadêmicos para o que estavam aptos ao processo de transição, certo? Quando o setor financeiro ele faz o lançamento das informações, nós precisamos aguardar o repasse, né, do recurso via Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda, ela tem nos dado o prazo de até 60 dias após o lançamento no sistema para fazer esse repasse, né? Nós temos trabalhado, e o reitor também tem feito esse apelo junto à Secretaria da Fazenda, para que a gente possa, né, o quanto antes estar pagando esse recurso, porque a gente sabe da necessidade, mas nós ainda não temos a informação, a Secretaria da Fazenda ainda não nos repassou o auxílio, e nós ainda não temos uma previsão de quando esse auxílio vai ser pago. Está tudo no sistema já, tá? Todas as informações dos acadêmicos em transição já estão no sistema. Estamos realmente só aguardando esse repasse. Tá bem, professor. Obrigada. Tá, nada. Assim que a gente tiver também algum retorno, né, a gente pode informar no grupo do FOPED, eu mantenho vocês informados ali, tá? E vocês nos ajudam também nessa divulgação. Ah, seria muito bom mesmo. Mais alguma questão, pessoal? Seria isso? Então, tá bem, pessoal. Eu gostaria só de... esquecendo, né, no início da reunião, a professora Rochelle, a nossa pró-reitora de ensino, ela também estaria participando da reunião, mas ela foi chamada para uma outra agenda de última hora e ela não pôde estar, mas pediu para se desculpar e agradecer a oportunidade, mas ela
pediu desculpas e informou que não poderia estar conosco, certo? Outra questão, então, eu vou encaminhar os documentos, né? Vou encaminhar a apresentação que foi disponibilizada na reunião passada e o material dessa reunião, junto com o link da gravação por e-mail, para que vocês possam, então, estar com as informações e possam também divulgá-las da melhor forma possível, tá bem? Então, quero agradecer a todas e todos, né? Desejar para vocês uma boa noite, um bom fim de semana. Eu tenho uma questão, desculpem, estava esquecendo. Eu estou com dificuldade de continuar me reunindo, né, junto a vocês nas sextas-feiras. Eu gostaria de ver da possibilidade, porque nós havíamos feito uma combinação, né, de voltarmos a nos encontrar de 15 em 15 dias, sempre avaliando, né, a possibilidade da reunião, mas de 15 em 15 dias, se a gente poderia passar a fazer a reunião na quinta-feira, se vocês têm algum problema, né, com a quinta-feira. É uma proposta, tá? É só porque eu realmente estou com dificuldade na sexta. Da minha parte, tá ok. Certo. Para mim pode ser também. Eu caí agora um pouco, a conexão caiu. Eu perdi algumas partes, mas agora eu vi que já estão nos tchau, né? Nos finalmente. De acordo, professora. Certo. Tá bem, então, o nosso próximo encontro, então, será no dia 21 de maio, certo? Daqui a 15, 14 dias, né? Ok, obrigado. O mesmo horário, certo? Então, tá bom. Uma boa noite a todas e todos. Uma boa noite, professor Leonardo, senhor reitor, e até a próxima. Uma boa noite, pessoal. Uma boa noite a todas e todos. Um bom fim de semana para vocês. Fiquem em casa e cuidem-se uns dos outros, tá bom? Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tá anotado.